Bom, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. A aula de hoje vai ser sobre software, né? Não vai ser sobre hardware, tá? Ah, Basicamente é uma aula sobre assembler, né? É linguagem de máquina. Mas antes disso, eu queria dar uma revisão, né, na aula passada, uma rápida revisão, porque a maioria não conseguiu assistir, né, essas aulas. Qual que é o objetivo dessa aula de processamento? Foi fazer uma ligação entre o hardware e o software, fazer uma ponte, né? Mas antes disso, né, a gente discutiu uma aula anterior a essa, né, a parte de lógica digital, cuja intenção foi mostrar que a partir de qualquer dispositivo, qualquer elemento chaveador, seja ele um relé, né, uma válvula ou um transistor, que tenha capacidade de chavear, que tenha dois estados bem característicos, né, ligado e desligado, como é que a partir desse dispositivo elementar, né, esse é um dispositivo que implementa o bit, né, a gente consegue fazer uma ULA, né, uma CPU, na verdade, uma ULA e os elementos que compõem a ULA, basicamente é a ULA, o barramento e os registradores, ele compõe a CPU. Tá? Então, além da CPU, mais o registrador, os registradores e a memória, compõem os elementos mínimos necessários de hardware para fazer, né, o processamento, a função de processamento. Tá? Então, o objetivo foi, naquela disciplina, naquela aula, desculpe, de dispositivos digitais, né, lógica digital, foi a partir de um dispositivo elementar chegar numa arquitetura, uma estrutura física que representava a ULA, a CPU e a memória. Tá? Então, a gente chegou em uma aula, a gente conseguiu demonstrar que a gente consegue chegar, né, numa configuração, numa implementação de um processador, de uma CPU e memória. Tá? Nessa aula de processamento, a ideia foi, a partir desse hardware, esse elemento físico que veio na chavinha, tá? Como é que isso se transforma em alguma coisa que consegue executar uma instrução de assembly? Tá? Então, a gente viu, nesse sentido, ele é uma aula fundamental para a computação, né? Para o pessoal da computação que trabalha só com a linguagem, eventualmente só mexe com uma abstração, que é uma linguagem de programação, e não tem um vínculo, né, entre essa abstração de execução de programa com um hardware, né, efetivamente alguma coisa que está executando esse programa. Como é que é feito isso? Né? Ah, Muitas vezes até é difícil explicar, né? Como é que você consegue chegar, né, na partir do software em alguma coisa que consiga executar aquilo que você programou, né? Aquele fluxo de dados, aquele fluxo de instruções, de onde surge isso, né? Como é possível essa execução a partir de um elemento básico como uma chavinha, né? Tá? A gente tem essas dúvidas também na área de cognição, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com neuro, a partir de uma célula nervosa, né, que é bem elementar, tá? Como é que você consegue ter o pensamento, a consciência, todos esses atributos incríveis, né? Em um nível de abstração fantástico, tá? Bom, essa parte do processamento, então, é fazer esse vínculo entre o hardware e o software. Tá? Nós temos, então, três elementos fundamentais nessa discussão. Né? O primeiro elemento envolvido é a introdução de um controle, né, que é o microprograma, tá? Que é um gerador de sinais para toda a parte da ULA, né, dos registradores e do barramento, todo o controle do fluxo, né, dos dados e do controle necessário para executar a instrução é gerado por essa caixa cinza, chamado microprograma. Tá? Microprograma, então, uma memória ROM, a gente viu que é uma memória ROM, e que o microprograma os sinais gravados dentro dessa memória ROM, memória que já vem gravada de fábrica, que gera todos os sinais, é gravado fisicamente todos os sinais necessários para controlar, né, os dispositivos vinculados à CPU. Tá? Ou seja, ele controla os registradores, controla a ULA, controla o fluxo dos dados dentro da CPU. Tá? Então, esse é o papel
dessa caixa cinza, que é basicamente uma memória ROM, né, que gera todos os sinais. E gera-se todos os sinais a partir de endereços, né? E o endereço é dado pelo a própria instrução assembler. Tá? Então, o que é o assembler, na verdade? É uma sequência de bits, né? No caso de um processador de 8 bits, é um byte, né? Que é o endereço para essa memória ROM que contém o microprograma. Tá? Além disso, esse endereço é composto por nesse exemplo, né, é composto por mais 2 bits, tá? Que gera os estados, quer dizer, geram 4 saídas distintas, sequenciados por clock, né? Tá? Então, a MPC, que é essa memória, né, Microprogram Counter, que é o endereço dessa ROM, tá? Gera esses sinais todos em 4 estágios diferentes, em 4 tempos diferentes. Esse é o mínimo necessário, né? A gente tem algumas teorias sobre isso, mas, de maneira geral, ou 4 ou 3 estados considerados mínimos necessários para fazer a execução, né, do fluxo, né, de uma CPU. Tá? Então, esse endereço aqui, na verdade, então, é composto pela instrução assembly, 8 bits, e mais 2 bits adicionais que mudam de valor em função do clock. Tá? Então, o primeiro elemento é o próprio microprograma, tá? O conceito de microprograma, e o segundo é o diagrama de tempos, né? Comandados pelo clock. Tá? Então, o clock vai determinar, a gente chama de quadraturas, e essas quadraturas é que determinam um timing todo interno de uma CPU. Tá? Então, tem, para execução da instrução, essa quadratura que foi explicada aqui, né? Ele determina o fluxo necessário dos sinais, né, para gerar a movimentação dos dados aqui para a execução do programa, da instrução. Tá? Então, o que é uma instrução assembler? É uma sequência de bits, tá? Uma sequência de bits que vem da memória, tá? E compõe o endereço dessa ROM. Tá? Então, ele põe esse endereço e depois o clock comanda mais 4 estados. Tá? Cada clock faz mudar o endereço. Tá? O endereço, então, vai ter uma parte fixa, depois vai mudar de 00, 01, 10 e 11. Tem 4 valores diferentes e vai gerar 4 saídas diferentes. Né? E essas saídas determinam estados diferentes, é uma máquina de estados diferentes para a ULA. Então, o exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, de execução de uma instrução do tipo, esse acumulador é igual a acumulador AND R1. Então, é uma operação de AND envolvendo o registrador R1, é um registrador de uso genérico, né? Uma CPU genérica costuma ter centenas de registradores para trabalhar internamente, tá? E o acumulador, né? Que tá num dos barramentos da ULA. A ULA tem 2 barramentos de entrada, o A e o B, né? E a saída é o barramento C, tá? Então, o que ele faz? Né? Primeiro, ele tem que tem os sinais aqui, o microprograma gera os sinais para fazer com que o R1, né, o registrador, é um flip-flop tipo D, são 8, no caso é 8 flip-flop tipo D, você coloca um output enable nele, né, um sinal que sai daqui, tá? É sinal físico mesmo, né, que sai daqui, põe o valor conteúdo do R1 no B, tá? Mas ao mesmo tempo tem que ter todos os sinais para inibir os demais registradores de não jogar, senão dá conflito, né? Só um registrador joga, então só um é habilitado, os demais ficam com 0, ou seja, não geram sinais para o barramento B, só o R1. Tá? Então, o R1 joga o sinal aqui, tá? No instante seguinte, quer dizer, você tem que dar um tempo até esse sinal propagar para o barramento. Tá? Ele não é instantâneo. Então, o primeiro passo é colocar o sinal no barramento 1, B, desculpe. O acumulador já está com esse sinal, né, já está habilitado, né, está sempre conectado no barramento A. Então, já está com os dados aqui no A. No segundo instante, no Q2, na quadratura 2, né, o sinal muda aqui o endereço, vai para 01, vem um sinal do clock, muda para 001, e aqui dentro tem outros sinais, né, vai gerar um sinal para
colocar a operação AND, né? Afinal de contas é o AND aqui, né? Vai ter um sinal AND aqui para comandar a ULA, né, para fazer o AND, tá? No instante seguinte, no Q3, a ULA ainda vai processar a saída, né? Tá gerando a saída para C, mas aqui eu tenho que fazer uma retenção, né, do valor aqui, estabilizar o valor aqui. Por que eu tenho que estabilizar o valor aqui? Porque no instante Q4, na quadratura 4, eu vou copiar o que está aqui, né, que está no barramento C, para o acumulador. Tá certo? Eu vou fazer uma cópia da saída para cá. Só que se eu não garantir a saída aqui, se eu estabilizar essa saída aqui, o que acontece? A própria leitura que vai mudar o acumulador aqui vai fazer com que mude o valor daqui do barramento A, e mudando o valor do barramento A vai mudar o resultado aqui no C. Vira uma realimentação. Para evitar essa realimentação, você dá uma travada dos dados aqui, para eu garantir que a saída fique estável. Então, é por isso que tem esse comando, esse estágio aqui, que é a retenção, que serve também como uma espera até que a ULA gere o resultado aqui no C. Tá? Então, retenção, hold, né, uma etapa, né, chamada de hold, tá? É responsável por segurar a informação no barramento A. Tá? E assim a gente consegue ver, né, toda essa operação, essa instrução, sendo executado nesses 4 estágios, nessas 4 etapas, ou 4 quadraturas. Tá? Esse número de quadraturas varia de acordo com o processador. Tem processadores mais sofisticados que precisam precisa executar, por exemplo, instruções mais complexas na ULA, né, uma operação de multiplicação ou divisão, ele vai ter mais estágios. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente. Esses 4 estágios costumam ser o mínimo, né, para qualquer tipo de processador. Tá? Bom, são estágios comandados pelo clock. Tá? O clock tem um contadorzinho aqui que faz mudar esses valores aqui. Tá? Então, o clock tem um papel importante de comandar esse ciclo, que a gente chama de ciclo de máquina. Tá? O ciclo de instrução, que é uma composição de ciclos de máquina, tá? Você tem que acrescentar mais 2 ciclos, né, em qualquer instrução. O primeiro, que é o FET da instrução, quer dizer, o FET significa leitura da instrução. A instrução, para ser executada aqui, né, ela tem que ser trazida da memória. Né? Então, você tem que trazer da memória uma instrução e colocar dentro do IR, tá, para execução. Aqui, né? É esse endereço que está aqui, uma parte fixa, né? Que tem que entrar aqui. Isso aqui vem do IR, né? Instruction Register. Deixa eu pegar o completo, que é mais fácil de ver, né? Vem daqui, ó, IR, tá? Que é parte do MPC, tá bom? Então, fetch, o que é o fetch? É trazer da memória para o IR, né, a instrução a ser executada, que é o endereço, né, do microprograma. Tá bom? A etapa seguinte, né, é a execução da própria instrução, que foi lido, e depois você tem que preparar para a leitura do próximo a instrução. Para ler a próxima instrução, eu tenho que incrementar o program counter. Tá? Então, isso completa o ciclo de instrução. Então, fetch e incrementa o program counter. O program counter é aqui, ó, é o endereço, né, da área de programas. Tá bom? Então, toda vez que você está lendo uma instrução, você está colocando o endereço dessa instrução aqui, né, nesse barramento, e acionando a memória para ler a instrução. Tá? Então, esse é o ciclo do FET. Também divide em 4 etapas, em 4 quadraturas. Tá? Primeiro, que é colocar o endereço aqui, transferir o conteúdo do program counter no barramento de endereço. Na etapa seguinte, manda o comando. Né? O Q3 é reservado para a memória pegar o dado, né? Na verdade, a partir do endereço selecionado, colocar o seu conteúdo no barramento de dados. Quer dizer, tem o tempo de leitura, né? O tempo de acesso à memória, tá? Que não é 0, né? Então, você tem que esperar até os dados estabilizarem, para depois
no Q4, fazer a leitura do barramento físico, né, e transferir o conteúdo para o registrador IR. Tá? Então, esse é o fetch, que é o acesso à memória externa para trazer a instrução, quer dizer, a partir do endereço, né, que está contido no problem counter. Tá? E, claro, para ler a próxima, você tem que incrementar o problem counter. Tá? Então, novamente, esse já é interno, você transfere o conteúdo do problem counter para o barramento B, né? Você faz, bom, aí você tem que zerar o acumulador, né? Na verdade, você tem que colocar zero. Existem comandos específicos, né, para ULA para você inibir a entrada do acumulador. Tá? E aí você faz o incremento, uma operação de incremento, incrementa aqui, pega a saída e carrega no program counter. A gente não pode esquecer que o program counter ele é 2 bytes, né? São 16 bits para endereçamento. Tá? Normalmente você endereça, você só faz uma soma na parte menos significativa. Se houve um estouro, né, ele usa um ciclo a mais para fazer incremento também da parte mais significativa. Tá? São 2 bytes. Bom, é isso. Então, o que é importante, né, nessa conversão, né, do assembler, quer dizer, da instrução que vem em um byte, para transformar isso numa execução. Né? Primeiro é o conceito do microprograma, tá? Que é basicamente uma memória larga, né, bastante larga, porque precisa de muitos sinais aqui. Nesse exemplo, tem 36 sinais para controlar todos os dispositivos aqui, né, registradores de AULA. Normalmente são mais, né? Porque se você tem centenas de registradores, você precisa de muito mais aqui. Tá? Isso aqui é só um exemplo de uma CPU didática. Tá? E aqui tem uma instrução de 1 byte, isso é normal também, é 1 byte, e essa é a ideia do microprograma. Dá para perceber o quão flexível isso é, né? Porque não importa muito o endereço que está aqui, né? Não importa o byte que está lá, porque o importante é que no endereço que ele está apontando tenha os sinais necessários para executar aquela instrução. Tá? Então, se é um end, eu tenho que colocar os sinais correspondentes, né, ao end. Seria isso aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Tá? Isso aqui são os exemplos de comando para ULA. A partir dessa ULA básica que está aqui, né, a gente faz uma combinação não só da F0 e F1, mas como os enables, né, inversores e incremento, que são as entradas, né, dessa caixinha que está aqui, de 1 bit só. Né? E você tem todas essas variedades de operações que podem ser realizadas. Tá? Então, no caso, a gente usou para fazer o end, então ele tem que ter 00, 11, 00, né? São sinais aqui. Tá? É que está gravado dentro. Então, não importa o endereço, né? Desde que tenha gravado esses sinais. Tá? Ou a sequência de 4 sinais necessários para executar o end. Tá? Isso dá uma grande flexibilidade para o assembler, a linguagem assembler. Né? Então, motivo pelo qual você consegue manter a compatibilidade entre diversos processadores, mesmo que a arquitetura seja completamente distinta, diferente. É o motivo pelo qual a AMD, por exemplo, tem um processador que o assembler, o código assembler, né, é 100% compatível com o da Intel. Então, não importa a parte quão diferente, né, é a arquitetura, esse simplesmente faz com que aqueles códigos, né, hexadecimais, aqueles códigos binários, né, do assembler, né, sejam traduzidos internamente na forma de sinais para o hardware que implementa exatamente a mesma operação. Tá? Então, se é um end, se é uma operação de end com acumulador e um registrador, tá? Não importa quais os sinais necessários internamente, não importa o hardware que vai implementar isso, tá? Desde que eu tenha o mesmo endereço, quer dizer, mesmo mantendo tudo binariamente, né, o mesmo endereço da Intel. Tá? Esse é o motivo pelo qual você consegue fazer um processador 100% compatível com o outro, mesmo que a arquitetura seja completamente diferente. Tá bom? Esse é o motivo pelo também a existência do microprograma, né, que permite que
você mantenha essa compatibilidade até hoje, né? Tá bom? Então, são dois conceitos, né? E o último conceito é envolvendo, né, os tempos, né? O diagrama de tempos é é o conceito de envolver, né, esse acesso aqui à memória, né? Essa é a parte importante porque para realizar o processamento você precisa da memória, né? Tá? Não só para os dados, mas também para as instruções. Então, essa relação é dada por esses registradores, né? Esses registradores, o MAR, no caso dos dados, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um completo. From counter, aqui é o completo, né? Tá? É a forma, né? Esse é o conceito onde, a partir dos registradores, eu acesso direto aos pinos, né? E ao barramento, você conecta o processador, CPU e a memória. Tá? Então, são esses dois aqui, registradores de 16 bits, que contêm os endereços, um é o endereço das instruções do programa, outros são os endereços, retém o endereço do dado. Tá? Então, se você quer escrever no determinada área, você tem que colocar o endereço aqui no MAR, tá? Depois colocar o dado aqui, né, no MDR, para depois mandar o comando de escrever, né? Ou, se for uma leitura, você coloca só o endereço e comanda a leitura, e depois o valor aqui do barramento é transferido para o MDR. Isso para os dados, né? Quando é instrução, quando é uma instrução de fetch, você está executando fetch, né? Você coloca o problem counter aqui nesse barramento e lê, transfere para o IR. Tá? Então, são os registradores especiais que têm acesso não só ao barramento interno, né, ao barramento interno para escrever, né, que é o barramento B, e para ler o barramento C, tá? Mas são registradores especiais que têm acesso duplo, né? Tá? Tem um acesso adicional que é para uns pinos diretamente, fisicamente, para o barramento externo do chip, né? Um barramento externo ao encapsulamento. Então, são sinais que saem do processador para conectar com a memória. Tá? Então, esse é o terceiro conceito importante. Então, primeiro é o microprograma, o segundo é o diagrama de tempos, um ciclo de máquina, são vários ciclos de máquina, e tem um ciclo de instruções, tá? Então, é o diagrama de tempos, né, do processador. E o terceiro conceito, que é realmente ligar, como é que é feita essa conexão entre processador e memória. E essa interligação é fundamental, né? Você não consegue fazer a execução do programa, né, sem a memória. Quer dizer, eu preciso das instruções que estão na memória, eu preciso dos dados que estão na memória. Bom, é isso. Essencialmente, na aula passada, né? E a aula de hoje a gente vai dedicar um pouquinho mais à execução das instruções. Alguma dúvida, gente? A gente gastou a meia hora, né, da nossa aula aqui para explicar, né, a aula passada. Tudo tranquilo? Eu não sei se você já tinha visto isso, né? Provavelmente sim, em algum ponto. Tá? Pelo menos uma parte importante, né, qualquer curso de computação, vocês compreenderem bem esse processo, onde os bits, né, do assembly é traduzido em execução, tá? De uma máquina que é implementada a partir de elementos chaveados, né? Tá bom? Tranquilos? Tudo certo. Alguma dúvida, gente? Não vamos ter dúvida aqui, né? Desculpe uma pausa. Até agora não. Legal. Vocês já sabiam disso, né? É isso? Muito bem. Na aula passada também a gente começou a ver uma coisa importante tanto para o hardware como também para a execução. O mapeamento de endereço é justamente uma extensão da memória, né? Vocês viram como a memória é acessada,
Essa mesma forma de acessar a memória, a gente usa, quer dizer, os processadores mais simples usam para acessar outros dispositivos, né? Um disco, monitor, impressora, tá? O mesmo barramento. Hoje, claro que não, né? Hoje você tem processadores que são muito mais rápidos. A relação entre processador e memória é através de um barramento específico chamado System Bus, né? Quer dizer, um barramento de sistema. Aí você tem esses dispositivos sendo conectados com barramentos mais lentos, né? Você tem que fazer uma ponte, né? Normalmente um chipset que tem um papel de ponte, né? De bridge, para um barramento mais lento, tá? Mas a ideia básica é a mesma aqui no caso, né? Nos casos de discos, por exemplo, né? O disco é muito mais lento, né? Mas aqui no hardware que faz a conexão aqui no barramento, você tem memórias aqui dentro, memória estática, que chamam de buffer, né? Tá? Então você escreve nessa área como se fosse escrever numa memória comum, como se fosse escrever numa memória tipo RAM ou tipo uma memória, ler ou escrever, na verdade, né? Ler, no caso de uma memória ROM, para ler programas, né? Mas você escreve e lê da mesma forma como fosse memória no disco, tá? Então, o disco, ele tem um controlador, né, local. Então, para comunicação com a CPU, por exemplo, a CPU manda, por exemplo, eu quero que você grave isso aqui no setor tal. Então, ele manda os dados todos, né, escreve diretamente no buffer e escreve rápido, como se fosse escrever na memória. Tá? E depois manda o comando. Tá? Uma vez dado o comando, o CPU vai fazer outra coisa. Tá? Enquanto isso, o disco vai pegar, né, esse comando e vai pegar os dados que a CPU deixou na buffer, né, e vai fazer aquele processo lento, né, de fazer a gravação magnética desses dados no disco. Tá? Então, se o CPU mandou gravar no setor tal da trilha tal, ele vai posicionar o cabeçote, essas coisas todas, e fazer proceder a gravação, checar se foi gravado e assim por diante. Da mesma forma, quando você pede o CPU pede uma leitura de um determinado setor, ele vai posicionar o cabeçote, esperar o setor passar embaixo, fazer a leitura, vai fazer checagem, né, se o dado foi lido corretamente, se estiver tudo ok, né, ele deixa no buffer direitinho e manda um aviso para a CPU dizendo, olha, está pronto, né, o dado que se mandou ler. Tá? Então, a comunicação entre disco e CPU é através de uma coisa chamada buffer, mas na verdade é como se fosse ler e escrever memória, né, numa posição específica. Então, ele está usando endereçamento, um mapa de endereços para isso. Tá? Então, esse aqui é um mapa de endereços. Você tem a capacidade de endereçar, se você tem 16 bits, tem a capacidade de endereçar 64K, né, 64.000. Aí você tem que dividir esse endereço com as coisas, todos os elementos conectados aqui, né? Tá? Então, normalmente você reserva a parte de baixo, né? Porque quando você dá um reset, o endereço do program counter é zerado, né? Então, a parte de baixo costuma ser o programa, ou seja, você coloca um chip de ROM, né? Com o programa gravado. Depois, você pode reservar para os dispositivos de entrada e saída, que no caso são discos, monitor, não é só entrada e saída, porque disco é armazenamento, né? Monitor, uma tela. Monitor também é uma tela, né? Então tem uma memória de vídeo, tá? Então tem posições, endereços, onde você coloca o código, o hexadecimal, ou bit, né, binário, do pixel que você quer que esteja lá, tá bom? Então a CPU escreve como se você escrever a memória, tá? Então ele vai escrevendo, cada posição equivale a um pixel, ou várias posições de memória para o mesmo pixel, né, uma para cada cor, e aí o monitor, ou a placa gráfica, o chip gráfico, na verdade, né, ele pega esses bits, né, nessas posições de memória, né, do dispositivo e converte nos sinais adequados para cada pixel. Então, cada endereço, cada pixel tem a sua posição. Tá? Então, se a CPU quer desenhar alguma coisa, ele não precisa reescrever a tela inteira, né? Só desenha naquelas áreas, né? Só muda os pixels naquelas áreas onde você quer alterar. Tá? Bem simples. Vale também para a impressora, né? Tem um buffer, você manda o buffer primeiro, tá bom? Esse é o processo, né? Então tem o mapa de memória, você tem várias configurações aqui, né? De repente o endereço é 16 bits, 64K, mas eu tenho os pinos adicionais da CPU,
e podem ser utilizados para selecionar o chip, né, que expande minha capacidade de endereçamento, né? Então, PID é Program ou dado, né? Então, o próprio CPU sabe que aquele endereço é de dado ou é de programa, então ele pode colocar isso num pino, e a partir desses pinos, né, esses dados físicos, eu tenho como fazer um chip select, né, seleção do chip adequado, né, para cada. Ou seja, você consegue compartilhar o mesmo barramento de endereços para vários dispositivos e selecioná-los independentemente, né? Aqui o acesso, o CPU sabe quando é memória ou quando é I/O, porque as instruções de assembly são diferentes, né? I/O é entrada e saída, né? Bom, para o software, né, um conceito importante é pilha, né, stack point. Aliás, não é só para o software, né, para o hardware também. Pilha, vocês conhecem, né? Tem um topo da pilha, tem uma base no topo da pilha, que é o endereço onde você vai colocar o dado, né? Ou, desculpe, ou vai ler o dado, né? Para você colocar o dado, você incrementa primeiro o stack pointer, né? Incrementa o endereço que aponta para o topo da pilha, né? E depois escreve, né? O dado lá. Para você retirar, você decrementa, você lê primeiro e depois decrementa o valor do stack pointer. Então, o stack pointer tem o mesmo papel, né, do MAR, tá? Ele tem um endereço, uma 16 bits e que contém um endereço, né, apontado não na área de programa, na área de dados, tá? E a vantagem é que você não precisa especificar no assembler, né? Tá? Como o endereço já está pré-gravado aqui, eu não preciso dizer, não preciso colocar o endereço antes. Tá? O endereço é do topo da pilha. Tá? Então, CPUs que são mais sofisticados costumam ter várias pilhas, né? Mas tem pelo menos uma pilha para a parte fundamental, né? No processo fundamental dentro da CPU, tá? É uma pilha principal. Então, essa pilha é um registrador especial que tem acesso direto ao barramento, colocando o seu conteúdo no barramento de endereço. Tá? Então, essa é a instrução de inserção na pilha. Vamos ver um exemplo, tá? Que é um push. O que ele faz, o push? Eu tenho que pegar, acrescentar antes de escrever, né, o dado na pilha. Tá? Então, uma escrita na memória externa, tá? Só que eu tenho que incrementar primeiro o endereço. Então, esse funcionamento da pilha é relativamente simples, né? E o descontrole da pilha é que gera aqueles famosos tela azul, né? Onde você trava, você tem o potencial de travar o processador, tá? Vamos lá. Então, como é que como é que se executa uma instrução tipo push, por exemplo, né? Push é inserção, no caso está sendo push ACC, inserção do conteúdo do acumulador na pilha, tá? Então, como a execução da instrução, você não tem como escapar do fetch, né, da instrução e do incremento do problem counter. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer antes de mais nada, se estou inserindo alguma coisa na pilha? Eu tenho que incrementar de 1 a pilha, né? Tá? Então, essa é o primeiro ciclo de máquina, né, de execução. Então, esse ciclo de instrução do push, tá? Ele precisa de 2 ciclos de máquina, né, para a execução. Ou seja, ele precisa no total de 4 ciclos. Então, dependendo da instrução, você precisa de mais um ou mais ciclos de execução da instrução. Tá? Ciclo de máquina, tá? No caso. Então, são 4 ciclos de máquina. Então, primeiro o fetch, o segundo é o incremento do stack pointer. Tá? Então, o aqui é travado, depois você põe, você dá um disable, né? Você joga aqui o conteúdo do stack pointer aqui nesse barramento B, comanda a operação de incremento e depois, né, faz a leitura, através do barramento C, faz uma leitura e carrega o stack pointer. Tá?
Então, aí você fez o incremento do stack pointer. A etapa seguinte, né, o ciclo seguinte, é a escrita da memória, que a gente já viu fazendo isso, né? Tá? Você coloca o conteúdo do stack pointer no barramento aqui de endereço, tá? Você coloca o conteúdo do acumulador no barramento de dados, tá? Aqui não está representado, né? Mas, e depois manda o comando, então você tem os dados e os endereços já estáveis, né, no barramento físico. Ou na quadratura seguinte, é um comando, a escrita para a memória, e na quadratura 3, a memória faz a escrita, né? Não esqueça que escrever na memória ele é mais lento do que ler, né? A leitura é só um output enable, tá? Que habilita a saída do flip-flop tipo D. Mas no caso da escrita, ele precisa o flip-flop tipo dele tem uma realimentação, né? Então ele precisa estabilizar essa realimentação. Então ele demora um pouco mais do que a própria leitura, tá bom? Então você tem o Q3 e o Q4 para esperar fazer essa estabilização, tá? E para finalizar, a última etapa, que é o comum a todas as instruções, que é incrementar o program counter para buscar a próxima instrução, tá? Bom, o stack pointer é fundamental para a interrupção, tá? A gente viu que esses acessos aqui, né, você consegue acessar sem muitos problemas de interface. São todos dispositivos internos, né? Apesar de que alguns têm interface externa, tá? Mas é basicamente um CPU que vai trabalhar no seu ritmo, tá? Mas não podemos esquecer que o computador está inserido no mundo real. Tem eventos do mundo real que precisam ser tratados pelo computador, pelo CPU. Tá? Então, nesse caso, a gente usa a interrupção, tá? Que é um sinal físico, tá? Não é nenhum desses, aqui, é eventualmente o disco, né? Que pode gerar, tá? Aqui, né? E usamos o controlador de interrupções para gerenciar essas interrupções. Quer dizer, são eventos assíncronos, né? São tratamentos de eventos assíncronos que a CPU precisa fazer e se interromper o que ele está fazendo, né? Então, a CPU está executando um programa e o evento vem, né, em qualquer ponto aleatório da sua execução. Muitas vezes você não consegue parar, né? Mas se você não consegue parar, como é que fica? Né? Vai ter que esperar o programa aplicativo terminar de rodar para depois atender. Né? Muitas vezes o evento já foi, se você não atende naquela hora. Tá? Então, é por isso que serve a interrupção. Esses são os sinais físicos, né, de dispositivos que interrompem, né, ou mandam um sinal de interrupção. Esse controlador é um chip, controlador de interrupção é um chip, tem vários pinos de entrada, né? E ele prioriza. Quanto menor o número, maior a prioridade da interrupção. Tá? Vem essa interrupção, ele pega essa interrupção, esse sinal físico que vem externo, ele gera, por sua vez, né, um único sinal de interrupção para o processador. Tá? O processador recebe esse sinal e já vai tratar. Tá? Como é que ele trata? Ele vai, uma rotina específica de tratamento, e vai ler, né? Vai endereçar o controlador de interrupção dizendo quem que interrompeu. Então, ele vai entregar o controlador de interrupção, vai colocar nos dados, no barramento de dados, a interrupção aqui, é o número da interrupção correspondente. Se tiver dois ou mais interrupções simultâneas, ele vai simplesmente colocar o mais prioritário nesse barramento de dados. E a CPU vai receber dizendo, olha, tá certo, então foi sei lá, foi o teclado ou foi o mouse que me interrompeu. Tá? E em função disso, ele vai colocar um programinha, tá? Que já é pré-gravado, faz parte dos drivers, né? Para tratar esse teclado ou esse mouse, ou seja lá quem for que interrompeu, tá bom? E vai fazer o tratamento e depois retornar ao ponto onde ele foi interrompido, tá? Aí entra a pilha, tá? Esse é o papel da pilha. Então, você está executando um programa, tá? O program counter está incrementando normalmente, veio a interrupção física, né? Ele é obrigado a parar, tá?
Então, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é pega o valor do problem counter e salva na pilha. Tá? Então, ele pega o valor do conteúdo do problem counter e manda escrever na pilha. Tá bom? Ao fazer isso, no fundo ele está salvando o endereço de retorno. Tá? Ao fazer isso, tá? Depois de salvar, essa interrupção, dependendo do número da interrupção, dependendo da identificação da interrupção, que está aqui, né? O controlador de interrupção sabe quem interrompeu, né? Ele vai gerar um código aqui. Dependendo desse número, ele vai para uma tabela onde vai saltar para um ponto fixo, né? Quer dizer, cada interrupção, né? Cada interrupção tem um lugar para ir, né? Tem um endereço para ele ir para poder ser tratado, tá? Então imagine que seja mouse. Então vem o clique, né? Da interrupção do mouse. Essa interrupção vai para uma rotina de tratamento do mouse. Essencialmente, o mouse só não apresenta uma posição fixa, né? Um posicionamento absoluto. Então ele manda só o valor relativo. Então tem que calcular qual é a nova posição do mouse, né? E depois colocar na tela, né? Aqui, ó, tá vendo? Na área de memória, onde representa a posição do mouse, desenha o mouse nessa nova posição e pronto, vai embora. Tá? Então, esse é o papel da rotina de tratamento do mouse, né? Da interrupção de tratamento, tratamento da interrupção do mouse, tá bom? O que mais ele tem que salvar, né? Se ele faz o tratamento, normalmente, pelo menos o acumulador ele tem que salvar também, tá? Salva onde? Salva na pilha, tá? Então, antes de mexer no acumulador, ele vai salvar o conteúdo do acumulador. Então, você não sabe da onde, né, você parou o programa, tá? Então, qualquer ponto tem que ser possível de interrupção, tá? Então, ele vai lá, salva o conteúdo do acumulador, né? E o próprio programa que faz o tratamento, ele sabe quais são os registradores que vai mexer. Tá? Para tratar o mouse, eu preciso de 10 registradores, tá? Daqui até aqui. Então, ele vai pegar esses registradores que ele sabe que vai ter que mexer e salva também na pilha. Tá? Então, vai lá, faz um push, né, daqueles valores. E aí, fez o tratamento. Na hora de voltar, antes de voltar, ele faz o retorno, faz o pop na ordem inversa, né, de entrada, vai fazendo o pop, vai colocar todos os parâmetros necessários que era antes da interrupção e finalmente vai dar um return. O que essa instrução return faz? Ele pega o conteúdo do stack pointer, ele faz o pop, ele retira, né, e transfere o conteúdo que estava aqui na pilha, né, e escreve em cima do problem counter, tá, e incrementa mais um. Ou seja, sob o ponto de vista desse programa de execução, ele nem percebe que foi interrompido. Tá? Então, a única forma de ele perceber que foi interrompido é ficar lendo o relógio de tempo real. Ele viu que o relógio avançou e ele continua naquele ponto. Tá? Essa é a única forma dele saber que foi interrompido. Tá? Então, para o programa em execução, não aconteceu nada. No final de contas, a CPU foi fazer alguma outra coisa, mas ele retornou colocando todos os valores originais do ponto de parada. Então, para ele, é transparente. Tá? Então, esse é a vantagem, né, de se utilizar esse esquema envolvendo o problem counter, a interrupção, né, e a pilha. Tá? Essa é a principal função da pilha. Tá? Salvar o contexto. É isso. Vocês entenderam por enquanto? Alguma dúvida? Isso já é assembly, né? Já é parte do programa, do software. Tá? Tem um pouco de hardware, mas essencialmente essas instruções do push. O pop é a mesma coisa, né? Só que a ordem é inversa aqui, né? Você primeiro decrementa no segundo, e depois você lê, né, no passo seguinte. Tá bom? Gente, dúvidas? Estão conseguindo acompanhar? Estão acordados ainda? Tranquilo, né? Continuando na parte de instruções, a gente já viu que tem várias instruções, né? Tá.
vamos falar de tipos de instruções. Aquele end que nós vimos, né, é um tipo de instrução que usa um byte só. Tá? Vocês viram que uma ULA normal não tem muitas operações, né? São 4 operações. Deixa eu ver se tem aqui. Está na tela mesmo. Vamos botar aqui. Tá? É o mínimo necessário essas operações, mas você não tem muita. Quantas variedades tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que tem 16 tipos de instruções diferentes, tá? Quantas instruções diferentes eu consigo ter? Essa pergunta. Tá? Não tem muitos, para falar a verdade. Não só as operações. Aqui os 16 eram da operação da ULA, né? Fora isso, você tem outras operações, como o push, pop, acesso, escrever a memória externa, ler a memória externa, né? Operações de saltos condicionais, né? Então, tem uma certa quantidade de instruções, mas está longe de ser, né, centenas de instruções diferentes, tá? Então, um byte, né, você consegue ter até 256 instruções diferentes, ou seja, 256 endereços diferentes aqui que apontam para, são 4, né, 256 vezes 4, né, 4 quadraturas, dá 1K, né, 1024 endereços diferentes, tá? Valores diferentes para instruções diferentes. Então, o que se repete? Na verdade, muitas instruções são repetidas. Esse end, por exemplo, são repetidas. Tá? E, no caso, o end com a constante, desculpe aqui, né? Esse end aqui com o registrador. E o que pode variar, na verdade, é mudar aqui o registrador. Se você tem 10 registradores, você vai ter 10 instruções de end com 10 registradores diferentes. Tá? Tudo bem? Então, mesmo assim, 256 é muito, tá? Normalmente, você tem vários códigos, mas normalmente deu mais do que suficiente para um processador mínimo, né? Uma configuração mínima, que nem esse exemplo que está aqui. Tá? E já estamos falando de processador de 8 bits. É o suficiente para fazer quase tudo, né? Que você imagina que um processador faça. Então, essa é a instrução de 1 byte. Essa mesma instrução de end, né, acumulador, ele envolveu só registradores internos, né? Tá? Pode ser o R1, R2, R3, tanto faz, né? Esses R que está aqui. Tá? Mas, às vezes, você quer fazer um end com o acumulador, mas não com uma variável, mas com uma constante. Tá? Então, você quer fazer um end ou querer somar uma soma binária, né, com uma constante, né? Soma 5, soma 10, assim por diante. Tá? Nesse caso, eu preciso de 2 bytes. É uma instrução de 2 bytes. O primeiro byte tem a instrução propriamente dita, uma operação, e a segunda contém o valor da constante. Então, se eu quero somar 5, eu preciso escrever 5 na própria instrução. Então, é uma instrução que tem 2 bytes, tem uma operação no primeiro byte, e no segundo byte contém o parâmetro, tá? O valor 5, no caso 5A. Né? Então, esse é um end do acumulador, cuja constante que está aqui, que eu quero fazer um end com 5A em binário, né? Cabe dentro de um byte, né? A ideia é fazer sempre operações com byte, envolvendo constante com byte também, né? Então, para isso, o que eu preciso fazer? Primeiro, o fetch da instrução. Ao fazer o fetch, eu descubro que é um end com acumulador e constante. Tá bom. Então, ele vai fazer o quê? Eu preciso pegar a constante. Então, vai incrementar meu problem counter, tá? Fazer o fetch seguinte novamente, agora dessa vez da constante, tá? E depois fazer a operação, comandar a ULA para realizar a operação e, finalmente, o incremento, né, do problem counter para pegar a próxima instrução. Tá? Então, ao fazer o fetch de um valor, você faz um fetch, você joga direto, por exemplo, no MDR, né, essa constante, tá? E aí faz a operação já
o acumulador com essa constante, né, que foi colocado no MDR. Tá bom? Então, vocês viram, né, que aqui a instrução, apesar de ser a mesma instrução end, né, do anterior, tá, ele teve um byte a mais, ou seja, ocupou 2 bytes, uma com a instrução e outra com a própria constante, parâmetro. Tá? E, em vez de ter 3 ciclos de máquina, teve 5 ciclos de máquina. Tá? Então, não só maior, como também dura mais tempo, precisa de mais tempo. Tá bom? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo, né? Bom, tem outras instruções. Agora, a instrução de 3 bytes. Tá? Esse exemplo aqui. Tá? O exemplo mais comum nesse caso é uma instrução que acessa a memória, né? De ler ou salvar na memória. Então, no caso, é um load, quer dizer, ler da memória, né? Está escrito load, ou seja, carregar da memória. Tá? Porque você não está lendo uma posição de registro, mas sim alguma coisa externa. Para endereçar alguma coisa externa, eu preciso do endereço, né, desse cara aqui, dessa variável. Certo? Da onde eu vou pegar o endereço, né? Da própria instrução. Então, é uma instrução de 3 bytes. Está aqui meu comando, na instrução propriamente dita, e tem mais 2 bytes, que são parâmetros. Tá? Eu preciso fazer o fetch para ler um byte, preciso fazer o fetch para ler o outro byte, para compor os 16 bits necessários para carregar, né, meu MAR, tá? Tudo bem? Então, o MAR são dois bytes, né? Tem que ser carregado com esses valores que estão aqui, tá? Que foram lidas, né, da área de instruções do programa. Então, o programa é que colocou esses 2 endereços que estão aqui, esses 2 bytes que estão aqui. Tá? Então, para isso, o que eu preciso fazer? Preciso fazer o fetch da instrução, primeiro o load, né, instrução, incremento program counter para ler o endereço 1, incremento novamente o program counter para ler o endereço 2, tá? Agora tenho os 2 bytes, consigo montar, né, o MAR, e a partir do MAR montado, eu comando, então, o 6º ciclo para fazer a leitura do conteúdo do MAR para o MDR, né? Então, a primeira quadratura é jogar o endereço, cadê? Opa, jogar o endereço no MR aqui, né? Na via de endereço, tá? Na segunda quadratura, eu comando aqui a memória. A partir desse endereço, a memória vai pegar o conteúdo desse endereço aqui e jogar na via de dados, certo? E aí, na quarta quadratura, eu pego o conteúdo dessa via de dados e carrego para o MDR. Com isso, eu fechei todo o ciclo, né, necessário para fazer a leitura de uma variável, né, que está na memória RAM, uma variável do endereço, tá, que foi estabelecido, né, pelo próprio assembler. Tá bom? Então, esse é um programa, essa é uma instrução, desculpe, que precisou de 3 bytes, né, em vez de um original lá, né, de um end, por exemplo. Ele precisou de 3 bytes. Além desses 3 bytes, ele precisou de um monte de ciclo. No caso, ele precisou de quantos ciclos? Precisou de 8 ciclos de máquina para fazer um único ciclo de instrução. Tá bom? Então, vocês perceberam que acessar a memória externa, aqui foi só leitura, né? Para leitura ou para escrita, é uma instrução cara. Vocês concordam? Consome tempo e consome área de memória, né? Área de programa. Todo mundo entendeu? É muito mais fácil a operação com um registrador, não é isso? Então, imagine aquela instrução do assembler, onde você tem instruções de assembler, né? Onde você faz um end com uma variável, não no registrador, uma variável na posição da memória, né? E você salva depois, né, o resultado na área de memória. Tá? Você consegue imaginar quantos bytes isso vai precisar e quanto tempo vai gastar? Tá? Precisa bastante, né?
Tudo bem? Deu para sentir o trabalho do compilador? Sim. Né? Imagine que você seja um compilador, né? Aí vocês vão ver xingando o programador. Pô, por que não faz a operação com o registrador, que é muito mais rápido, né? Um ciclo só interno, né? Quer dizer, um total de 3 ciclos, mas um ciclo só resolve o problema. Eu não preciso de quase 3, 4 vezes mais ciclos, né? Além de... E a conta é a mesma, né? Foi feito um AND mesmo, né? Tá? Vocês imaginem que existem várias formas mais inteligentes de fazer a mesma coisa, né? Vocês sabiam disso ou não? Sim, Bom, sim. sim, né? É o pessoal que trabalha com registradores, né? Bom, a arquitetura que é chamada RISC, a gente vai discutir mais à frente, né? São arquiteturas... na verdade, o RISC, apesar de chamar de arquitetura, é muito mais ligada à instrução. RISC significa reduced, né? Reduzido Instruction Set Computers, né? Computadores com sete de instruções reduzidas. Então tem muito mais a ver com software do que com hardware, né? Mas a ideia é ter um conjunto de instruções bem mais simples, trabalhando principalmente com registradores, porque você ganha muito mais, né? Imagina que quanto para uma mesma instrução, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 aqui dentro, né? Porque o primeiro e o último é obrigatório para todos, né? Então é 6 vezes mais caro, né? As instruções são, imagino que seja só leu, né? Mas mesmo que seja só uma instrução não de leitura, mas na verdade para fazer o end eu tenho que ler e depois fazer a operação, né? Imagine que você tem uma instrução assembly que você lê e já faz o end aqui, né? Com o acumulador. Então, eu teria que ter uma instrução só para fazer o end também. No fundo, você transferiu para o MDR, mas não consegui comandar a operação. Né? Precisaria de mais um ciclo para comandar. Então, é 7, né? 7 ciclos para fazer uma leitura, né? Fazer um end de uma posição de memória externa com alguma variável interna, com o próprio acumulador, por exemplo, né? Eu precisaria de 7, enquanto que no outro eu só preciso de um ciclo de máquina, né? E foi só um ciclo, né? Dá para fazer esse end aqui, tá? E aqui, se você muda, né, esse R1 para o endereço externo, veja, o byte é o mesmo, é um byte só de largura, tá? Então, em vez do registrador, eu fizer uma operação, né, envolvendo uma variável externa da memória, tá? Ele vai saltar de 1, né, para 6, 7, né? Tá? Porque aqui não está a operação end aqui, né? Tá? Então, 7 vezes mais caro. Tá? É por isso que o RISC é uma tentativa interessante. A gente vai discutir em mais profundidade, tá? No momento não dá, mas envolvendo endereço externo significa que tem todo esse atraso mesmo, né? Tá? Então, a relação entre processador e memória tem que ser muito bem estudada justamente por essas características, tá? Esses custos também. Fora o custo em bytes, né? Você tem quase 3 vezes mais bytes, né, em instruções, tá? Então, não sei se é hora também de falar essas coisas, né? Mas o compilador tem um papel fundamental aqui em algumas otimizações. Não sei se tem isso em algumas outras linguagens, mas a linguagem C, que é uma linguagem que foi escrita para ser otimizável, né? Para se otimizar diversas características, né? Uma das opções da linguagem C, na compilação, você pode compilar de forma a usar somente, ou traduzir essas instruções, né, de acesso à memória externa para uma tradução, para instruções somente usando registradores. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Alguém já ouviu falar? Eu acho que já se consegue, em alguns compiladores, setar um nível de otimização e ele gasta mais tempo tentando traduzir, né, as instruções. Isso. O que ele faz basicamente isso? Né? Ele faz um mapa das variáveis que você está usando, as variáveis de memória, né, externas, e traduz isso, né, em registradores. Reserva registradores. Precisa ter processadores com registradores adequados também. Mas o próprio compilador faz o pacote, né, de registradores. Alguns registradores
às vezes na aplicação é difícil, porque a maioria dos registradores, normalmente quem utiliza é o sistema operacional, né? Ele reserva já alguns registradores. Mas tem, claro, não usa todos, né? Então, alguns registradores são reservados, você consegue usar, a aplicação consegue usar, o compilador sabe disso, chega lá e reserva esses registradores. Então, o que ele faz antes de executar a rotina, né? Ele sabe, ele já fez uma primeira passada na decompilação, sabe quais são as variáveis que são utilizadas naquele pedaço, naquela thread, né? Ele pega, faz uma leitura sequencial. Então, tem chips de processadores que permitem uma leitura sequencial de blocos de dados, tá? A gente vai ver em cache, tá? Então, o que acontece? Em vez de ficar... Opa, tá errado. Em vez de eu ficar carregando esses endereços aqui, um por um, tá? Você põe o endereço base, né? E depois você tem registradores específicos, onde você só dá um pulso, um clock, né? No sinal, ele incrementa esse endereço. Isso permite que eu consiga ter vários endereços, sem precisar carregar, né? Na instrução, consiga ter vários endereços, ler vários endereços em bloco. Tá? Então, eu pego o endereço base, a partir dali uma extensão específica que faz incremento automático, né, um byte só, ele faz uma leitura de 10 bytes, por exemplo, de uma vez só. Então, ele transfere da memória, né, da área de dados, um bloco de 10, né, variáveis para a área de registradores internos. Né? Então, o que ele faz, essa otimização? Ele substitui todas as operações, né, que envolvia memória externa, quer dizer, o AND, né, o OR, qualquer operações aritméticas, e lógicas, né, substitui tudo por instruções trabalhando com o registrador. Tá? Então, ele pega aquele bloco de instruções, né, traduz, converte tudo em instruções, em vez de instruções de memória, converte tudo para instruções de registrador, tá? Faz a leitura antes de todos os dados, né, da memória para o registrador, e depois que termina o bloco, ele salva o conteúdo do registrador para a área de memória. Então, só escreve de uma vez só, e também escreve em bloco, né, não escreve em sequência. Com isso, você ganha, né, tanto em termos de tamanho, né, do código final, como em termos de desempenho, né, você ganha, assim, muito. Tá? Só que, muitas vezes, é perigoso fazer isso. Tá? Perigoso porque você tem que considerar que existem outros programas rodando, como, por exemplo, o sistema operacional, tá? Simultaneamente. E aí o compilador não enxerga o sistema operacional, né? Não sabe exatamente que área o sistema operacional está trabalhando. Tá? Então, ele trabalha nessa expectativa, né, de que tenha área livre de registradores para poder fazer isso. Então, tem um certo risco. Tem outros riscos também, mas a gente vai comentar mais à frente. Tá bom? Então, é uma das grandes vantagens, né, sempre que possível, trabalhar com registradores, em vez de trabalhar com a memória endereço externo, tá bom? Esse é só apenas um dos exemplos. O C, em particular, tem esse recurso porque é uma linguagem, né, que você escreve para sistemas operacionais, né, para drivers. Então, é uma linguagem utilizada para fazer esse tipo de trabalho bem próximo ao hardware. Em função disso, você precisa ter, normalmente, muito desempenho, né? Então, o sistema operacional não pode consumir todo o recurso da CPU e não deixar a aplicação rodar, por exemplo, né? Então, motivo pela qual linguagens C em particular, que você escreve o sistema operacional com ele, tá? Tem que ter esse recurso de otimização, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá? Então, o compilador tem um papel muito importante, né? Vocês viram. Fluxo de informações para leitura, a gente já viu isso aqui, né? Tá? Então, para fazer a leitura, eu preciso de 2 bytes a mais, que especifica o endereço, e depois a leitura propriamente dita, né? Tá? Então, põe um endereço aqui. Então, esses bytes aqui são colocados no MAR, né? Você está lendo e está sendo carregado, a primeiro o mais significativo, depois o menos significativo, no MAR, para somente nessa última etapa, né? Tá? No sexto ciclo, tá?
onde você efetivamente faz a leitura. Tá bom? É isso. Outras instruções de 3 bytes. É o famoso goto. Alguém já ouviu falar do goto? Já. Já, né? Temido. Todo mundo tem medo, mas todos os assemblees têm goto. É obrigado a ter, né? Tá? Só que você não deixa acessar, né? O C, acho que antigamente conseguia, né? Ah, tá certo. O C é normal, tá? Ele tem um equivalente ao goto. Agora, o C++, que você é orientado a objeto, não. Tá? Qual o papel do goto? Né? É muito simples. Ele lê o conteúdo que está aqui e transfere direto no problem counter. Tá certo? Então, ele vai lendo, por exemplo, esse endereço, ele tem uma instrução goto, né? Ele vai fazer mais 2 fetch adicionais para trazer o parâmetro, né? Que são esses 2 bytes aqui. Né? Imagine que seja 203F, né? 16 bits hexadecimais. Ele vai colocar esse valor depois em cima do problem counter. Não dá para fazer de imediato porque ele precisa fazer o fetch, né? Então ele precisa incrementar aqui, né? Então ele não vai lendo e jogando aqui dentro, né? Tá certo? Ele vai jogar no registrador auxiliar e depois, na última etapa, né? Vai escrever aquilo que ele leu em cima do problem counter, tá? Ao sobrepor o problem counter, no próximo fetch, né? Quer dizer, no próximo ciclo de instrução, direto, automaticamente, né? Instantaneamente, ele vai parar nesse endereço que está aqui. Ele vai fazer o fetch, né, da instrução que está aqui. Tá? Se separem que não tem mais como voltar, né? A não ser que tenha memorizado isso aqui em algum lugar. Tá? Então, essa é a diferença entre goto e o call, né? Call que é a chamada de uma subrotina. Tá? Então, antes da instrução goto, você tinha o 01 e 0, tá? E depois você passa a ter 203F, que é o valor que foi lido, né? Tá? A própria instrução goto não está nesse endereço, né? Na verdade, isso aqui é o 01 e 0 é o endereço provavelmente desse último valor, né? Do último conteúdo, né? Do fetch, né? Do endereço 2. Então, 3 instruções atrás, né? 3 veio a instrução goto, depois veio o conteúdo do byte mais significativo, depois o byte menos significativo. Esse aqui é o byte menos significativo. Tá? São 3 bytes, né? Tá? E aí, a próxima instrução é o salto incondicional. Tá? Um outro nome para esse goto é o jump, né? Tá? Tem vários nomes. A Intel, né, que fez... A Intel não conseguiu patentear, né, o código binário. Tá? Tanto é que vários fabricantes usam o mesmo código para ser compatível, né, o assembly ser compatível. Mas a Intel conseguiu fazer uma coisa, ele não registrou como direito autoral, né, como fosse um texto, né, autoral, o código, a instrução, né, o nome do assembler. Então, eu não lembro se goto ou jump, né? Tem uns 2 ou 3 nomes aí que é registrado pela Intel como propriedade intelectual, né? Propriedade artística, alguma coisa assim. Tá? Ele registrou o texto, tá? Mas não conseguiu registrar o número, porque você não consegue patentear número, né? Bom, então esse é um outro tipo de instrução. O primeiro tipo que a gente viu é para conter o endereço do load ou do save, né? São instruções de carga, né, da memória. Esse aqui, goto, né? A diferença entre goto ou jump, né? Para o call, tá? É que no call você salva aqui o endereço de retorno na pilha. Então, você veja os passos aqui. Tem muito mais instruções, tá? Muito mais ciclos, né, de máquina. Aqui no goto é muito mais rápido, né? Porque você faz só os fetch
né, do endereço que você colocar dentro do problem counter. Você não incrementa o problem counter no fim, porque vai direto para o endereço, próximo endereço, tá? Aqui, então, é de 6 para 8, né? Então, ele vai fazer o fetch da instrução, vai pegar... Aqui a parte é igual, né, do goto, né? Só que ele vai fazer uma coisa a mais, que vai colocar conteúdo, né, vai colocar na pilha. Então, vai pegar, incrementar o stack pointer, colocar o valor, né, do problem counter dentro do stack pointer, tá? Antes de sobrescrever, né, o endereço dentro do problem counter. Tá? Então, você não perde o conteúdo anterior, você salvou dentro da pilha. E aí você tem uma outra instrução associada ao call, que é o return, ou ret, né? Tá? Uma instrução bem mais simples. Ele copia, né, do stack pointer para o problem counter e incrementa, decrementa a pilha e incrementa o problem counter. Tá? Então, é o retorno, é uma chamada de subrotina. Tá? Você salvou o endereço de retorno na pilha. Tá? Então, o que ele faz? Salva esse endereço antes de ir para cá, executa as instruções que estão aqui, e a última instrução desse bloco é o return. No return, ele desempilha o endereço e sobrescreve em cima do problem counter. E, portanto, ele consegue fazer isso. Tá? Ele vai e volta. Né? Aliás, vai e volta um depois, né? Tá? Então, são duas instruções associadas. Tá? É a execução da subrotina. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Nível de subrotinas, né? Então, dentro de uma subrotina, você chama de novo uma outra subrotina, não tem problema, né? E vai empilhando. Tá certo? E você tem que desempilhar na ordem certa. Certo? Tá? Então, em princípio, você não tem limites, né, de chamadas, né? Você vai empilhando simplesmente, né? Tá? Só que se você tem algum loop, no caso, né, que fica só chamando e não desempilha nunca, a pilha estoura uma hora, né? Ele bate no teto, ou se for uma pilha inversa, né, ele começa a invadir uma outra área de RAM, né? Tá? E aí o sistema se perde, tá? Então, é o famoso estouro de pilha, né? Tá? Então, essa é uma das causas que podem provocar o estouro de pilha, tá bom? Claro que toda vez que chama, né, você vai chamar, as pilhas, normalmente, se você quer retornar, normalmente, se você salva aqui na própria rotina, uma das primeiras coisas é salvar na pilha o acumulador, né? Salva algumas coisas, algumas áreas, alguns valores que você sabe que vai utilizar, né? Alguns registradores que você sabe que vai utilizar também vai salvar na pilha, né? E antes de retornar, você recupera, né? Recupera e salva no registrador de volta, né? Carrega de volta os valores que estão na pilha para os registradores. Tá bom? Aí fica transparente para o programa principal. Bom, resumo das instruções, né? Nós temos essas instruções, que são executadas em ciclo de máquina. Nós vimos que tem instruções de tamanhos diferentes. Tá? A primeira instrução é chamada sempre de opcode, né? Então, é o código de operação. Tá? E depois vem os parâmetros. Os parâmetros podem ser valores constantes, tá? Pode ser número, pode ser texto, são valores constantes, ou podem ser endereços. Né? Normalmente são os dois tipos de parâmetros. Pode ter outros tipos de parâmetros, mas basicamente são as duas classes de parâmetros que compõem, né, uma instrução. Tá? Então, tem processadores, CPUs, que são projetados para terem o mesmo tamanho de instrução. Tá? Tipicamente são processadores de instruções largas, né? Tá? Esses têm 32 bits ou 64 bits de largura. Então, veja, se era difícil você ocupar todo 256, né,
valores diferentes, instruções diferentes para 8 bits, imagine agora com 32 ou 64 bits. Né? Você não tem tantas instruções para ocupar tanto espaço. Né? Então, normalmente, essas instruções de assembler, né, eles ou dividem em 2 blocos, ou seja, quando você dá uma leitura, né, não se esqueça, um processador de 64 bits, ele lê 64 bits em paralelo. Tá? Então, quando puxa 64 bits da memória, você pode ter várias composições. Né? Um truque comum, né, é pegar esses 64 bits e dividir em instruções diferentes. Tá? Então, você agrupa 4 instruções de 16 bits, por exemplo, você lê, né, de uma vez só. Tá? Uma outra opção é você ter... bom, na verdade, tem instruções nesses 64 bits que tem os parâmetros, né, associados a eles. Tá? Então, uma operação em ponto flutuante, por exemplo, né, são 4 bytes só para o número, né, o número de precisão simples, né, do padrão em 3E são 4 bytes. Tá? Então, você pode associar essas leituras de parâmetros, de números, né, com esses assemblers. Tá? Então, você tem uma variedade de tamanhos diferentes e vimos também que tem, mesmo instruções pequenas, né, de 1 byte só, pode ter vários ciclos de máquina. Né? A gente não chegou a entrar em instruções mais sofisticadas, como multiplicação e divisão, que às vezes é bem simples em termos de bytes, mas ele leva muitos ciclos para serem executados, ciclos de máquina. Tá? Então, aí você tem que ter outros esquemas para tentar otimizar essa execução. A gente vai ver mais à frente, tá bom? Bom, etapas típicas de execução do ciclo de instruções, né? Obrigatório fazer o fetch da instrução, né? Obrigatório também, no último, é incrementar, né, ao problem counter, né? Tá? Determina o tipo de instrução a ser carregada, você tem que decodificar para saber se vai ter que buscar um parâmetro ou não, né? Utiliza mais parâmetros, busca por fetch sucessivos. Se a instrução realiza acesso à memória, né, efetua o acesso. Executa a instrução e depois volta para fazer o fetch. Então, esse é o esquema básico, né, de execução das instruções. Tá? Então, o universo do assembler não é muito extenso. Tá? Basicamente, são operações básicas, aritméticas, e operações básicas lógicas. Né? AND, OR, NOT, eventualmente tem um XOR. Né? Você pode incrementar algumas coisas em termos de instruções lógicas e aritméticas. Tem multiplicação, divisão, às vezes. Né? Bom, esse é o universo de instruções básicas. Tá? Claro que com o tempo, né, com o aumento da capacidade do processador e também da largura, né, do byte que foi aumentando, né, das instruções, foi surgindo novas instruções. Tá? A gente acompanha o histórico disso, né, para instruções um pouquinho mais sofisticadas. Tá? Não sei se vocês sabem, os processadores ficaram em 32 bits durante quase 20 anos. Né? A gente viu para o hardware que, mas qual o problema de aumentar? Por que 32 bits? Não dava para aumentar para 64, 128? Não é muito difícil, né? Principalmente quando você tem transistor sobrando, né? Tá? O único problema era a questão de eficiência mesmo, né? Tá? Como é que você cria instruções novas para usar todos esses 32 bits? Essa é a grande questão, né? E se você não tem essas instruções e não tem parâmetros para você colocar e usar 32 bits, né? Você lê 16 bits ou lê 32 bits de uma vez só, não faz diferença nenhuma, tá? Em termos de desempenho. Se ambos você está fazendo AND, né, um constante, né, de 1 byte ou 16 bits no máximo, né, eu precisaria de mais dados? Essa é uma outra questão, né? Dificilmente num programa, se você analisar inclusive o seu ponto de vista de dados, você precisa de muitos bits de dados, né? Tá? É difícil você precisar de mais de 32 bits. 32 bits são 4 bytes, né? É um número ponto flutuante, tá? Então, era muito difícil você justificar aumentar a largura do processador
É muito difícil justificar aumentar a largura do processador para fazer a mesma coisa. Quer dizer, você dobra o tamanho, você tem custo, né, dobrar a largura, né, porque não é só isso, não é só a ULA que é dobrada, você tem que dobrar o tamanho dos registradores também, né, dobrar o barramento interno deles. E você não tem ganho nenhum em termos de desempenho, porque o tempo de execução continua sendo o mesmo. Tá? Então, era difícil você justificar realmente aumentar mais que 32 bits. O que provocou, né, essa mudança? Né? A Intel realmente ficou quase 2 décadas insistindo nisso e não via motivo para aumentar. Né? Quem aumentou foi a AMD. Né? Não sei se vocês acompanharam essa história. A AMD ampliou, foi a primeira a colocar um processador de 64 bits. Claro, a Intel já tinha trabalhado com outros processadores de 64 bits, mas nessa linha do compatível, né, que a gente chama de linha x86, que são compatíveis, assemblies compatíveis, né, com x86, a AMD foi a primeira. Tá? O que ele fez com os bits a mais? Né? Tá? Ele criou um conjunto, foi o início de outro tipo de aplicação, né? Que vocês imaginam que aplicação você precisaria de tantos bits? Essa é uma pergunta importante. Né? Porque surgiu uma aplicação nova, né? Que a AMD conseguiu justificar, né, esse aumento da largura, né, por conta desses bits a mais. O que vocês acham? É importante sempre lembrar, toda vez que fala em hardware, software, tem que lembrar sempre da aplicação. Que aplicação surgiu que justificasse esse aumento? Foi o endereçamento de memória? Não, acho que não. No caso, é verdade que endereçamento é importante, tá? Mas você tem que falar em operação mesmo, né? O endereçamento é importante, mas normalmente sempre já trabalhava com bloco já, né? Você joga um bloco base, né? Mesmo para acessar pente, você tem um endereço base e você só traz em blocos, né? Você não joga sempre aqueles endereços mais largos. Então você pega, no fundo, divide o endereço em duas partes, né? Duas ou mais partes, na verdade, tá? Para você poder acessar. Então não era esse o motivo principal. Né? Vamos lá, gente. Observem a aplicação. Que aplicação justifica ter tantos bits? Nenhuma? O uso de double, será? Ponto flutuante de precisão dupla? Não. Podia até ser, né? Mas esse é um universo muito à parte, né? A principal área que vocês já devem ter acompanhado mais de perto é a aplicação gráfica. Né? Então, aumentou não só as resoluções, mas passou a ser interessante você trabalhar a aplicação gráfica. No que parece a área de jogos, né? Tá? Que tem a dinâmica que precisa ter processamento de imagens, né, rápido, né? Tá? E justifica justamente ter mais pixels sendo processados simultaneamente para assembler. Então, ao aumentar o tamanho, né, para 64 bits, claro, a AMD manteve a compatibilidade com todo o histórico, né, dos assembly anteriores, tá? Ele é compatível, mas fez uma largura de 64 bits, que ninguém imaginava que fosse necessário, e colocou lá dentro, criou um novo conjunto de instruções assembler que trabalham com pixels, essencialmente, bit, tá? Então, inclusive tem um set, né? Foi o primeiro a fazer um conjunto de instruções para multimídia, né? Tá? Um set novo de instruções para multimídia em assembler. Tá? Então esse foi um grande salto, a grande sacada. Né? Então começou a desenvolver processadores para aplicação multimídia. Tá? E é muito estranho, né? Porque a Intel sempre teve essa a visão, né, de ter processamentos rápidos e também era dominante na área de servidores. Tá? E era muito disputado, né, os processadores da Intel para os servidores, né? Tá? É difícil a AMD ter uma posição firme nessa área, apesar de ter processadores nessa linha. Mas
quem trabalha com servidor ou mercado de servidor e tem desempenho, jamais ia imaginar, por exemplo, não diria jamais, mas é difícil imaginar, justificar criar processadores para área gráfica, né? Porque quem precisa de área gráfica é o usuário normal, né? O servidor não tem isso, o servidor não tem que trabalhar com o usuário, tá? O servidor tem que trabalhar com números, texto, né, no fundo das coisas, e 32 bits será mais que o suficiente, tá? Então, veja, é a aplicação que determina o sucesso de determinadas arquiteturas, tá? Fez o maior sucesso, né? E aí, um ano depois, a Intel teve que correr atrás, né? E lançou também os processadores 64 bits, tá? E também a Intel deu troco, né? Se a AMD, até aquele momento, era copiadora, só copiava o opcode, né, da Intel, é isso? Para ser compatível com o Assembler, né? Dessa vez foi a Intel que copiou da AMD todos os opcodes dessas instruções multimídia, né? Para ser compatível também com a AMD, tá certo? Então a história também dá as suas voltas, tá bom? Então são histórias interessantes, né? Em cima do Assembler. E ele acompanha a evolução das coisas, né? A evolução das tecnologias, a evolução principalmente da aplicação, tá bom? Só para vocês terem a ideia. É isso. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, alguns exemplos de linguagem de máquina, né? O primeiro exemplo que eu vou dar é assembly de um processador hipotético, tá? Então, basicamente, eu vou dizer hipotético porque basicamente são o assembly, né? Os mnemônicos, a gente chama de mnemônicos isso, né? Da Intel, né? Não declara isso explicitamente, mas está aí, né? Então, o processador de 8 bits, microcontroladores, basicamente da Intel, segue mais ou menos, né, esse conjunto. Selecionou os conjuntos mais básicos, né, que dividem essencialmente em 4 grupos, né? Primeiro grupo, só com as operações, tá? Soma, subtração, AND, ou inclusivo, ou exclusivo, compare, né? Não, compare não, isso aqui deve ser complemento de inversão, é o not, né? Clear, que zera tudo, incrementa e decrementa, tá? Então, você tem essas instruções usando só registradores ou então usando a constante. Então, pode ser 1 byte ou 2, tá? Fora isso, tem alguns nomes específicos, né? São os bits de estado, esse é do acumulador, né? Checar o bit Z, C, é usado para fazer esses saltos condicionais, tá? Bom, essas são as operações. Operações de deslocamento, normalmente são associadas às operações. Então, um shift, no caso é rotate, né? Está girando, né? Girando significa que ele vai pegar o sétimo bit e colocar no 0 e vice-versa, do 0 para o 7. Então, gira à direita, gira à esquerda. Operações com fluxo de dados. Você só vai cuidar do deslocamento dos dados, né? Não vai alterar o conteúdo. Então, a move, né, que lida com o fluxo entre acumuladores e registradores. Move C, que são constantes. Push pop, envolvendo a pilha. Load e save, né, que acessa diretamente os endereços de memória, né, tá? Pode ser, inclusive, no caso do load, né, pode ser até ser o endereço de instruções, tá? E in e out, na verdade, é equivalente a load e save, tá? Só que você vai sinalizar, né, que é um endereço. Lembra do barramento, né? Vai jogar um endereço, mas eu vou jogar um endereço de um dispositivo de I/O, né? Ou um dispositivo que tem uma entrada e saída qualquer, tá bom? Normalmente são chips específicos para isso, tá? Interrupções também, em casos que costumam usar. Bom, processadores mais elementares, né? Para acessar não, interrupção não, tem instrução específica para isso. Essas são operações de fluxo de dados. Tá? Você está mexendo com os dados, né? Fluindo os dados. Você tem operações de fluxo de controle que basicamente trabalham em cima do problem counter, né? O goto, nós já vimos, o call, return, que é um par, e os condicionais. Tá? O que é o condicional? É um jump, né? Se for 0, por exemplo. Você tem
em vez do GoTo, é equivalente ao GoTo, só que você vai verificar esse bit aqui. Se o acumulador for tudo zerado, né, ele vai levantar um bit. Tem um indicador, tem uma porta, né, que analisa todos os bits. Tá? E se todos eles estiverem zero, né, um end, né, se for tudo zero, ele fica em 1. Tá? O que esse jump on zero faz? Né? Ele vai checar, né, claro, vai fazer o push, vai fazer o fetch, né, dos endereços todos. Só que um instante antes de copiar em cima do problem counter, ele vai verificar o estado desse bit. Se esse bit, né, tiver setado, ou seja, se for zero, ele vai pegar e fazer que nem um GoTo, né? Vai pegar aquele valor que fez o fetch e jogar em cima do problem counter. Caso contrário, ele não faz nada. Né? Fez o fetch, joga fora, não faz nada e continua sem alterar o problem counter. Então, esse é um salto condicional. Tá? E ele faz isso com outro bit também, que é um bit do carry, né? Que é o overflow, tá? O bit mais significativo. Então, ele pode ser sinalizado, pode ser usado com um sinal de overflow ou então sinal positivo ou negativo, é o bit mais significativo. Tá? E ele faz o inverso também, então jump on not zero e a jump on not carry. Tá? Então, são basicamente saltos condicionais. Tá? Uma instrução importante também é o NOP. Tá? A gente vai ver mais ou menos para que serve o NOP. Né? Ele realmente não faz nada. Né? Tá? É uma instrução importante, porque não faz nada. Muitas vezes, você precisa esperar um determinado dispositivo, né? Mas esperar não muito, mas esperar alguns ciclos de máquina, tá? Para que um determinado dispositivo tenha a informação estável e que possa ser entregue, possa ser lida pelo processador. Tá? Então, é uma instrução que o processador não faz nada, não compensa chavear, fazer outra coisa, tá? Não compensa entrar uma interrupção, não foi feita uma interrupção física para isso. Então, ele fica em um loop, onde tem um NOP no meio, né, para esperar esse sinal chegar. Tá? Ou então espera um número fixo. Por exemplo, eu espero 5 NOPs antes de fazer a leitura, antes de fazer um IN, por exemplo, naquele endereço. Tá bom? Então, essa é a função do NOP. Bom, essa é uma estrutura básica do Assembler, né? Um exemplo de um programa em Assembler. É importante isso aqui, porque eu comentei no começo da aula, né, que a gente vai colocar um exercício, uma atividade, valendo nota, claro, né, como fosse uma prova, mas não valendo muito, né, como fosse uma prova inteira, como vocês fizeram agora, né. Então, até amanhã é sexta, até amanhã a gente vai colocar esse exercício no ar, que é basicamente fazer um programa em Assembler, tá? Então, essas são as instruções. E não vai dar para compilar, porque não tem um compilador para isso, mas a gente bate o olho e sabe se está certo ou não, tá bom? Bom, aqui são as instruções em Assembler, né? Vocês viram aqui, está comentado, né? No comentário. Tá? São as mesmas instruções desse universo. É para usar essas que estão aqui, tá? O que é importante saber aqui? Deixa eu pensar. Algumas declarações importantes, né? Esses valores que estão aqui com 2 pontos são marcadores, né? O compilador, vocês têm que pensar com o compilador, né? Então, isso aqui é uma declaração de variável, né? Então, está dizendo o variável 1, variável 2, na verdade, como é um data byte, ele vai colocar isso como sendo um registrador. Ele vai alocar um registrador para isso. Tá? Então, ao compilar, né, ele vai substituir aqui o move, por exemplo, né? Ele vai substituir o var1 por um registrador disponível. Tá? Depende do tamanho do programa, ele vai fazer a lista, né, de todas as variáveis, de todas as declarações de data byte, tá? E vai ver, né, e vai alocar na ordem certa, tá? E na quantidade disponível, porque ele sabe qual é o hardware, né? Tá? Outras declarações importantes, né? O externo, que significa que é um dispositivo externo, normalmente no caso é memória, né? Então, ele vai alocar, né, vai substituir esse cont1, que é um nome, por 2 bytes. Tá? 2 bytes
de algum lugar que você vai ter que colocar, aliás, não no programa sempre, mas na hora de você fazer o link, né, que é um outro programa, ele diz mais ou menos, no link você tem que dizer qual é o endereço físico, né, da área de RAM, por exemplo, né, e qual é o endereço físico da área de programa. Tá? A partir dessas informações é que ele vai substituir esse cont1, ou seja lá o que for. Aqui pode ser nome qualquer, literal, tá? Então, vai fazer uma contagem de quantas variáveis externas você declarou, né? E para cada um deles vai dar um endereço diferente, né? Endereço da área de RAM. Né? Então, vai substituir, basicamente o compilador vai fazer isso, vai substituir isso aqui. O compilador, no fundo, é um substituidor. Ele vai pegar esse move, né, e vai substituir por o código binário equivalente ao move daquele assembler, tá bom? E assim por diante, né? Então, esses são labels, são marcadores, ele vai substituir cada um desses labels por 2 bytes, equivalentes aos endereços, né? Então, tem uma instrução salta em 0 aqui, né? Para o loop 1. Então, se for 0, ele vai vir para cá, né? Essa é a vantagem do assembler, né? Você não precisa decorar ou ficar fazendo manualmente qual o endereço que está aqui e nem ficar contando quantos bytes está aqui, né? Tá bom? Aqui é um alt, F0, F02 é o endereço desse dispositivo que eu estou colocando no alt. GoTo continua também um label, né? Porque está aqui os 2 pontos. Então ele tem um endereço que vem para cá. No fundo não está fazendo nada aqui, né? Só um exemplo, tá? Caltest, uma chamada para esse label, ele substitui aqui, né? Por esse endereço que está aqui em hexadecimal. Tem um move, end, end com uma constante, né? Essa aqui é uma instrução de 2 bytes. Save, cont1, ou seja, está transferindo, né, o conteúdo do acumulador para esse endereço do cont1 que foi declarado aqui, né? Retorno. É isso. Acho que tem que fazer o exercício olhando esse exemplo aqui para vocês terem uma ideia, tá? Alguma dúvida, gente? Vocês estão acostumados com fazer programas, então não vejo como explicar mais isso. Dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, tudo certo. Legal. Ninguém tem dúvidas, né? Então, estão prontos para fazer os exercícios. Bom, esse é um assembler, né? Apesar de ser muitos nomes conhecidos, mas é um assembler genérico da linha Intel, né? Basicamente, os mnemônicos da Intel estão aqui, tá? Então, de processadores bem simples, 8 bits, né? Bem antigos, tá? Então, vou colocar alguns assemblers de processadores reais, tá? Isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Está muito pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar. Tá. Opa. Isso aqui é um assembler, não todo assembler, né? Mas do Pentium 2, tá? Isso aqui é um processador de 32 bits, tá? Então, vocês podem ver algumas instruções, tá? Tem o move, né? Que é a parte de deslocamentos. Isso aqui, destino, são registradores, né? Origem e destino, tá? São registradores, tá? Quando não tem nada, é o acumulador. Aqui são a parte aritmética. Você pode ver que soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Incremento e decremento e negação. Tá? Cadê operações envolvendo lógica? Algumas operações em decimal, né? Tá. Essas são as booleanas, que é o AND, OR, SHOR e NOT. Tá? O inclusivo, o shift e o rotate. Testar e comparar, que são registradores também, testa e compara, né, os operandos. Esse é usado antes do salto, né? Aqui são saltos não condicionais, aqui são saltos condicionais, né? Então,
chamada de rotinas, retorno de uma interrupção, que é diferente, né? Fica em loop até uma determinada condição alterar. Esses dois valores aqui normalmente são flags, tá? Flags são sinais físicos de comparação que normalmente está associado a esses caras aqui, ó, tá? Ele seta flags, compara o testa, por exemplo, né? E você diz o número do flag, tá? Para checar. E aí, quando o número muda, o flag muda, esses saltos, né? Esse ponto de salto, ele vai, né, sair ou retornar. O string, trabalhar com texto, né? Carregar string, string. Condições, né? Trabalhar com flags, tá? E outros. Tá vendo? Miscelâneos e o NOP, né? O famoso NOP que está aqui, tá? Vocês podem ver que, no fundo, na sua essência, apesar de ser já é um processador de 32 bits, décadas depois, né, dos primeiros processadores da Intel, que são esses processadores de 8 bits, você vê que assim, o básico, né, dos processadores, das instruções, não muda, né? Tá? Esse universo de instruções do assembler não é muito mais diferente, né, do original, né, das primeiras instruções, tá? Isso é uma coisa importante para vocês saberem. Para quem for trabalhar com assembler, certamente vai trabalhar, você vai ter que estudar o hardware antes de começar a trabalhar com assembler, mas de maneira geral, o universo do assembler não é muito diferente do que era há 40 anos atrás, tá? Você não tem instruções novas. Da mesma forma, o próprio linguagem, né, que vocês estão acostumados também não tem nenhuma novidade, né? If then else, loop, né? Essas coisas são todas extremamente mastigadas, né? Existem quase 200 anos, né? É isso? Desde que a Ada inventou. Então, só para vocês ficarem mais tranquilos em relação ao assembler. Um outro conjunto de instruções de máquina, tá, é um processador RISC. Tá? Então, o da Intel, esse Pentium é uma instrução, escolheu esse conjunto, que é um conjunto de instruções de um processador chamado CISC, que é mais um conjunto de instruções complexas, né? RISC são um set de instruções mais simplificadas, tá? Então, que tipo de instruções ele tem, tá? Bom, para variar, aritméticos, né, operação AND, sub, deixa eu ver se tem, multiplicação, divisão, tal, shift, rotate, né? Tem aqui os booleanos, né, AND, OR, XOR, tá? E os saltos, né, condicionais, né, basicamente são os jumps, né, o jump é protegido, né? Não, tem aqui. Então, ele chama de branch, que é saltar também, call, tá? Miscelâneos, tem o NOP, que é importante também, né? Lembra? Tá? E, principalmente, né, no caso do RISC, dá um destaque especial aos LUDs e stores, tá? Então, qual o objetivo do processador RISC, na verdade, né? Ele é trabalhar somente tentar trabalhar o máximo possível com registradores, tá? Então, ele tem um conjunto específico para trabalhar com load store, né? Que são as instruções mais custosas. A gente vai ver isso mais à frente, um detalhe, tá? Então, vocês vejam que o universo, né, de instruções é praticamente o mesmo, né? De um processador de 8 bits, tá bom? Tem lá suas variações, né? Mas essencialmente é a mesma. Deixa eu ver isso aqui. E o último conjunto, né? Antes de mostrar esse último conjunto, aqui embaixo vocês vão ver. É um famoso JVM. Alguém já ouviu falar de JVM? O que é JVM? Máquina virtual do Java? Muito bem, é isso mesmo. Vocês viram até agora que a gente estava falando em compilador, né? O que é compilador? Vai pegar aquele mnemônico e transformar aquilo em binário, né? Para a máquina poder executar. Java já é uma máquina, na verdade, uma linguagem que foi projetada para tentar ser universal no ambiente internet, né? Que é um ambiente que você tem uma diversidade muito grande de processadores, de tipos de processadores diferentes.
Tá? Então, como é que você escreve um programa para um ambiente onde você não sabe qual é o hardware? Eles tiveram a ideia de fazer uma linguagem, né, que é metade compilada e metade interpretada. Por que não dá para ser 100% interpretada? Que é o caso do Python hoje, né? Python é uma linguagem interpretada. É que, na época, ainda você tinha um problema de desempenho. Quando você faz uma interpretação, o que você faz? Você pega o código, né, e para cada código você traduz, você tem um pacote, né, que traduz aquilo num conjunto de instruções prontos já, né, uma biblioteca, né, em Assembler que vai executar aquilo lá. Tá? Só que uma implementação, quando você interpreta, você sempre interpreta linha por linha, né? Você não consegue enxergar o programa como um todo. Portanto, você não consegue fazer uma otimização como no nível que o C faz, né? Otimização de nível de execução. Que o C, ele rastreia os dados, né? Se você está lendo de novo o mesmo dado, ele não vai se dar o trabalho, né, mesmo que você escreva isso, ele não vai ler de novo, ele vai pegar o dado que está pronto, está dentro do registrador. Tá? Então, ele vai fazer umas otimizações. Quando é interpretado, você não consegue fazer isso, porque você não enxerga o programa como um todo. Você vai trabalhar linha por linha e faz uma tradução burra, né, daquela linha. Tá? Então, você tem um peso, né, um custo em desempenho para aquela época. Né? Hoje não é tão pesado assim, porque o processador hoje é muito rápido, né, suficientemente rápido para a grande maioria das aplicações, e também não tem limitação de tamanho. Né? Hoje tem 1 GB de RAM. Né? Tá? Então, o cenário muda, então dá mais espaço para programas interpretados como o Python. Mas na época do Java ainda tinha um problema de desempenho. Então, o ideal era poder compilar, né, e poder disponibilizar esses programas compilados em diversas máquinas. Então, a Java foi uma ideia de fazer uma coisa intermediária. Você faz uma compilação para um assembler, né, e o código de assembler, né, chega no nível tal que... Vocês viram que a maioria dos assemblers são parecidos, né? Tá? É esse grande sacada. Ué, faz uma compilação até uma espécie de assembly padrão, e aí, nesse assembly, né, padrão, você, em cada máquina, ele vai interpretar, né, esse assembly. Quer dizer, vai chegar numa instrução no nível tal que ele simplesmente pega aquilo lá e interpreta. Pô, bacana, né? Grande sacada. Tá? Então, o nível de eficiência é bom. Tá? Não chega a ser 100% com um compilador completo, mas o compilador do Java consegue enxergar o programa como um todo e consegue fazer otimizações no nível de programa. Tá? Então é grande sacada. E traduz até um ponto de um assembly mais ou menos padrão. Né? Mas aí você tem dois grandes problemas. Né? Tá? Quais são os problemas de um assembler? Né? Desculpe. Se você tem uma compilação que você não enxerga, por exemplo, o mapa de endereços, né? Poxa, aqui 100%. Opa, errei. Se você não tem mapa de endereço, você tem algum problema, né? O que é isso? Tá aqui, cadê o assembly? Tá? Vocês viram o que ele faz aqui no compilador, né? Ele substitui as variáveis por endereços, né? E substitui esses pointers, né? Esses labels, né? Também pelo endereço físico, né? Da área de programas. Então, ele precisa de informação de área de programas e área de dados para fazer o assembler. Né? Então, como é que o compilador de Java resolve essa questão? Tá? Não é trivial, na verdade. Alguém sabe? Estou estourando o tempo, né? Eu vou responder para vocês, fica mais rápido. Tá? Bom, o problema é o seguinte, eu não tenho informação do hardware, né, dizendo qual é a minha área. Eu não tenho mapa de memória, essencialmente isso. Né? Essa é a importância do mapa de memória. O mapa de memória vai dizer quais são os endereços da área de RAM, quais são os endereços da área de programa, né? Quais são os dispositivos eventuais físicos, né? Você tem que especificar também quando você usa, né, esses endereços.
No caso do Java não tem dispositivos físicos, né? São chamadas para o sistema operacional que gerencia o dispositivo físico. Então, você só chama os endereços já conhecidos, né, do sistema operacional. Bom, tudo bem. Então, mas eu tenho o mesmo problema, né? Eu não sei qual que é o meu mapa de memória, né? Uma diversidade grande de hardware, né? E, em princípio, não sei qual é o endereço nem de dado, nem o de programa. Ele resolve isso de uma forma interessante, para resolver esses dois problemas. Para os dados, ele não faz referência direta, você fala, né? No assembly, ele não faz referência direta aos dados, tá? Ao variável A com endereço tal. O que ele faz? Ele usa a pilha, tá? Então, ele vai pegar, ele pressupõe que tem alguns registradores, isso todos os processadores têm, ele faz um push ou pop direto para de registradores e trabalha com os registradores, tá? Então, a máquina virtual Java, né, ao começar a execução daquele assembler compilado, ele vai primeiro alocar umas pilhas, né, pilhas de uso local daquela aplicação para lidar com as variáveis. Tá? Então, a máquina virtual não precisa saber também qual é o mapa de endereço. Quer dizer, ele sabe, né? Na verdade, quando se instala a máquina virtual, ele sabe quais são os endereços, mas ele sabe, ele vai alocar as pilhas, porque o assembler, né, do Java não tem referências a endereços fixos, né, de variáveis. Ele vai usar a pilha. Resolver o problema das variáveis. Como é que resolve o problema dos endereços? Né? Quando você dá um salto, jump, ou um jump condicional em assembler, você precisa carregar o endereço para onde você vai, né? Tá? O Java também foi uma grande sacada, ele resolveu isso de uma forma diferente. Ele resolveu uma forma de, em vez de dar um endereço absoluto, ele resolveu colocar endereços relativos. Tá? Então, quando dá um salto, aqui no GoTo, por exemplo, ele não está, ou um loop, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, volte 3 instruções para trás. Tá? Então, esse loop 1, né, ele não está colocando o endereço absoluto dessa posição, desse label. Tá? Está indo só trabalhando com endereçamento relativo. Tá? Então, a partir dali, a máquina Java Virtual Machine consegue substituir isso, né, com os endereços físicos reais que esse assembly está apontando. Tá? E assim resolveu os dois problemas. Tá? Então, o assembler do Java Virtual Machine, tá, que é onde todos irão compilar, cadê? Tem que dar um zoom aqui. Então, é um conjunto de instruções muito interessantes, né? Tá? Só trabalha com esse aqui é do Java? Tá? Basicamente são push e pops, né, para acesso à memória. A aritmética é tudo tranquilo, né? Booleana. Tá? Trabalhar, claro, com várias pilhas, né? Então você tem que ter um gestor só para pilha, destaque. Saltos, né? São posicionais que trabalham com offsets, tá vendo? Offsets, com deslocamentos, no caso é o deslocamento de 16 bits. E return, essas coisas todas de pilha. Tá certo? E não se esqueça do NOP que está aqui, né? Tá bom? É isso, gente. Né? Todo mundo, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Achei muito interessante também. Do ponto de vista de entender o papel do software, entender o papel do compilador no contexto do hardware, né? Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem, os parabéns. Aguentaram toda a aula até o fim, né? Deixa eu só salvar. Vou ter que interromper a gravação, senão não salva a gravação. Pronto.